E aí galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Kart 26, na qual nós comentamos aqui, fazemos nossos pitacos sobre os campeonatos regionais de kart aqui da região nossa, aqui de Avaré, Bauru, né? E hoje a gente está aqui para falar de duas etapas que ocorreram da Copa Roda Presa de Kart, né? A terceira e quarta etapas que ocorreram no dia 10 de abril de 2022 e foi a estreia da Copa Roda Presa de Kart no kartódromo de Itu, tá? Nós corrimos no kartódromo de Agudos, né, o Kart Z, e pelo fato de não oferecerem mais as condições que nós desejamos, né, nós pesquisamos outros kartódromos, como eu já falei no vídeo anterior, e nós resolvemos mudar a nossa, vamos dizer assim, nossa sede para o kartódromo de Itu, né? E fizemos lá a nossa estreia. Fazendo um comentário rápido sobre o kartódromo, é um kartódromo que os pilotos chamam de kartódromo raiz, né? Um kartódromo antigo, né? Mas muito bem estruturado. É uma pista grande, larga, né? Um asfalto um pouco antigo ainda, algumas falhas que foram corrigidas com concreto, então isso dá uma diferença na aderência, né? Na hora que você está no asfalto, na hora que você vai para o concreto, a hora que você vai, principalmente na divisa entre o asfalto e o concreto, o kart pula muito, mas não tem comparação, né? Com o kartódromo de Agudos, não querendo criticar, mas justamente por isso que nós saímos de lá. O kartódromo de Agudos é um kartódromo curto, né? A pista era muito estreita, então as ultrapassagens eram muito raras, né? Principalmente quando você pegava um kart que não era fácil, um kart ruim. Agora no kartódromo de Agudos já é mais fácil as ultrapassagens porque a pista é muito larga, né? Os karts são diferentes também. Em Agudos os karts eram de 6,5 HP, lá em Itu os karts são de 13 HP, né? O dobro da potência. Então o kart chega mais ou menos aí na reta, acho que na faixa de no máximo 80 km por hora, lá em Agudos chegava a 60 km por hora no máximo. Então, assim, a adrenalina muito maior, né? E, nossa, foi sensacional essas duas etapas aí. É longe aqui de Avaré, né? O grupo é de Avaré, então a grande maioria é de Avaré, mas temos pilotos de Bauru também que participam, pilotos de Botucatu, até um piloto de Sorocaba foi participar com a gente lá. Tem pilotos de várias cidades aí, mas a grande maioria de Avaré. Então é um pouco longe, né? Dá mais ou menos 2 horas e meia de viagem, mas vale a pena pela qualidade, pela estrutura do kartódromo, né? É tudo muito rápido, tem briefing, vale a pena mesmo. E vamos lá, vamos comentar o que aconteceu aí nessas duas etapas aí, né? Primeiramente, uma corrida única, né? Não dá para você colocar categorias A e B de forma separada, porque lá eles exigem pelo menos 15 pilotos no grid, né? na pista. E a categoria A tem 13 pilotos, então não dá para correr sozinho, tá? E a categoria B correu com 13 também. Ia correr com mais, né? Com, se não me engano, 17, mas acabaram faltando alguns pilotos, então correu com 13. Então corremos em 26 pilotos, né? Em 2 corridas, tá? Então vamos lá. Como que ficou essa questão aí do grid, né? Nós pegamos a chegada da última corrida de Agudos, né, que foi a segunda etapa, nós fizemos o grid invertido em Itu, né? Então, como que foi esse grid invertido? Então, eu vou falar primeiro da categoria A, que é como que foi a disposição. Apesar de ser uma corrida única, primeiramente largou a categoria A. Aí nós demos um espaço de 10 segundos para largar a categoria B, logo depois da categoria B. Então a categoria A largou, né? Daí deu 10 segundos e depois eles soltaram a categoria B, para que não houvesse problemas entre os pilotos de A e B, né? Apesar que tem pilotos muito bons na categoria B que até chegaram nos pilotos da A, né?
porque tem problemas lá de rodadas e problema de kart também, que às vezes a qualidade do kart não está boa, né? Problema de batida lá na frente, então, mas para não dar esse problema entre pilotos da A e B, então resolveu-se fazer dessa forma. Então o grid da categoria A foi o seguinte: o Tim largou em primeiro, que ele foi o último colocado da segunda etapa, o Silvião largou em segundo, o Murilo largou em terceiro, o Gabriel largou em quarto, Zé Adriano largou em quinto, o Clebinho largou em sexto, o Sandro largou em sétimo, o Paulo largou em oitavo, o Tato largou em nono, eu, Kleber Daniel, larguei em décimo, o Baratinha largou em 11º, o Armando Chama largou em 12º e o Márcio Moreira, o irmão do Tim, largou em 13º. Esse foi o grid da categoria A. Agora vamos ver qual foi o grid da categoria B. Então o grid da categoria B, também invertido lá da segunda etapa, em agudos, foi o seguinte: o Ricardinho Cabeça foi o primeiro, o Leandro foi o segundo, o Maicon foi o terceiro, o Aguinaldo foi o quarto, o Renatão foi o quinto, o Eduardo Screus foi o sexto, o Fabiano o sétimo, o Zé Antônio o oitavo, o Didi foi o nono, o Nivaldo foi o décimo, o Igor foi o 11º, o Fábio Alemão o 12º e o Edmilson, o Mimi, que entrou agora no campeonato, que é o irmão do Didi, né, o Mimi, né, eu brinquei com ele falando que ele é o Papaléguas, Mimi, ele foi o 13º. Largou em último, porque como ele não participou das duas primeiras, inclusive o Igor, o Fábio Alemão e o Mimi, os três não participaram das duas primeiras etapas, então eles largaram em último, né? Como o Igor tinha falado primeiro que ia participar, então ele largou em 11º, o Alemão largou em 12º e o Mimi, que foi o último a entrar, largou em 13º. E os resultados contaram também de forma separada, tá? Apesar de ter tido ali uma chegada de forma geral, né? Uma folha ali de forma geral, mas o que contou para efeito de pódio e de classificação para o campeonato foi as categorias de forma separada, tá? Então é isso que eu vou falar. Não vou falar de forma geral, vou falar a chegada de forma separada de cada categoria, ok? Então na categoria A, vamos falar da categoria A primeiro. Nessa terceira etapa, o vencedor foi o Murilo, tá? O meu irmão largou, acho que em terceiro e venceu a corrida, inclusive com a volta mais rápida entre os pilotos da categoria A, tá? Porque, se eu não me engano, foi o Igor que fez a volta mais rápida no geral, né? Mas o Murilo fez a volta mais rápida entre os pilotos da categoria A. Foi isso. Ô Zeninha, para de mexer aí. Então, o Murilo ganhou a corrida com a volta mais rápida. O segundo colocado foi o Clebinho, o terceiro foi o Márcio Moreira. Então eles formaram o pódio da categoria A da terceira etapa, que foi a primeira corrida, tá? Primeira corrida lá em Itu. O quarto colocado foi o Armando Chama, o quinto colocado o Tim, o sexto colocado foi o Paulo Andrade, o sétimo o Sandro, oitavo Baratinha, nono foi o Tato, décimo foi o Zé Adriano, 11º fui eu, Kleber Daniel. 12º foi o Silvião e o 13º foi o Gabriel. Vamos contar o que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu nessa etapa entre os pilotos da categoria A. Então aconteceu o seguinte, nós tivemos 3 voltas de reconhecimento da pista. Claro, ninguém conhecia a pista, né, a não ser alguns pilotos que correram lá há muito tempo, ou alguns que já correram 24 horas lá, 12 horas e tal, lá tem esse tipo de corrida. Se eu não me engano foi o Igor, o Silvião, o Tato, que já correram lá. Tá? Então é um traçado diferente. E teve 3 voltas de reconhecimento. Quando soltaram a gente para fazer as voltas de reconhecimento, logicamente a categoria A e B todos juntos, teve um entreveiro ali entre o Sandro, o Paulo e o Tato. Então o Sandro e o Paulo saíram juntos, e estavam ali, lado a lado, tal. Não sei se um queria passar o outro, se um estava mais rápido que o outro. E o Tato veio alucinado atrás, né? Já querendo passar os dois. Mas era volta de aquecimento, gente. Eu não sei por que um queria ultrapassar o outro. E o Tato vinha muito mais rápido. O Tato veio e deu uma pancada muito forte atrás do Paulo.
bateu no Paulo, o Paulo bateu no Sandro, jogou o Sandro para fora da pista, o Sandro rodou e jogou o Sandro para fora da pista, foi lá para a grama. O Paulo, a câmera dele traseira chegou a virar para baixo, então eu não sei se gravou a corrida dele, parece que gravou, né? Mas chegou a virar para baixo. E o Paulo, logicamente, quase saiu da pista, mas ali perdeu velocidade. E eu que vim atrás, eu me assustei com a situação ali e eu acabei rodando e fiquei trepado na zebra ao contrário. E o Ricardinho Cabeça também, que vinha atrás, também se assustou e também rodou. E veio toda a galera e passou. Lógico, era uma volta de aquecimento. Então, não sei por que os três estavam ali, um querendo passar o outro, né? E, enfim, causou essa confusão aí. Então esse foi o primeiro entreveiro, nem tinha começado a corrida. Aí na largada, aí alinharam, tal, teve as horas de aquecimento, aí foi feito o alinhamento, né? Mas como, não sei se o pessoal não estava acostumado com os karts, porque ali o kart de 3HP, igual acontece em Birigui, ou você acelera ou você freia. Se você apertar o acelerador, o freio funciona. Mas se você apertar o freio, o acelerador não funciona, tá? Ele corta o acelerador. Então, não é que nem agudos que você pode usar os dois ao mesmo tempo, né, para controlar o kart. E ali não. Então, não sei o que aconteceu ali na largada. O pessoal que estava largando do lado esquerdo, que era o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, né, alguém deu uma bobeada ali entre os primeiros. Parece que foi o Márcio, que no kart dele não foi. Eu não sei se foi o Márcio. Eu sei que um monte ficou travado ali, e eu que estava largando em décimo, no lado direito, por fora, nossa, aquilo foi um abraço, eu passei uns 5 por fora. Eu estava largando atrás do Paulo, acho que o Tato estava atrás de mim. Eu sei que nós passamos vários pilotos, eu passei 5, logo na primeira curva, né? Inclusive passei o meu irmão, Murilo, também, e começamos a corrida. Só que o meu kart, ele tava com um freio muito carregado, muito freio, ele tava com muito freio. Nós tínhamos duas freadas muito fortes, né, de duas curvas ali. Você vinha em alta velocidade na reta
uma primeira freada, ali da primeira curva, e depois lá na reta oposta você tinha uma outra freada forte, né? Então, no caso meu, como eu não tinha acostumado direito com o kart, as freadas eram muito difíceis, né? Se eu deixasse para frear muito dentro, eu perdi o kart. Então ali eu vim disputando conforme eu consegui, mas já naquela primeira curva da reta oposta, eu já freiei muito dentro, eu espalhei o kart, aí veio meu irmão, me passou, só que mais dois passaram ele, se não me engano foi o Tato, acho que o Tato estava atrás, e mais um passaram meu irmão, e eu acabei recuperando a posição em cima do meu irmão, né? E só que ele já caiu para sétimo. Eu vou contar mais a minha corrida aqui, tá? Não dá pra contar muito a corrida dos outros. Primeiro que nós não tivemos filmagem lá de cima, tá? Por quê? Porque todos os pilotos estão correndo na mesma corrida, então não tem quem filme, né? Lá em Agudos era diferente, nós tínhamos A e B separadas, então um piloto da A filmava a categoria B e um piloto da B filmava a categoria A. Agora não dá mais para fazer isso. Então só sobraram as câmeras on-board, tá? E algumas tomadas ali de parentes, convidados dos pilotos que filmaram alguma coisa lá de cima, mas assim, flashes da corrida, né? Então não tem mais a corrida completa com a câmera de cima. E eu ali disputando com o meu irmão, tá? Aí vem o Márcio lá de trás, passou o meu irmão, me passou. E eu caí para oitavo, eu estava ali disputando com o meu irmão a oitava posição. E o meu irmão ficou, num certo momento, meu irmão ficou, acho que por fora, e o Armando Chama estava ali por dentro, não sei, os dois ali. Eu fiquei ensanduichado no meio, na freada da primeira curva. Como eu disse que o meu kart estava muito carregado de freio, né? Meu kart muito carregado de freio. E eu acabei dando uma freada meio brusca e o meu kart rodou. Eu simplesmente rodei, né? E perdi aí todas as posições, inclusive perdi posição para os pilotos da categoria B, que tinham largado 10 segundos depois, né? O Leandro, o Igor. O Igor, não sei, parece que já tinha rodado. E aí fiquei para trás, né? Mas aí tentando me recuperar, mas mesmo assim eu não senti mais aquela confiança, né? Aquela coisa. Né? Na hora que você está ali na adrenalina, na disputa, você sente a confiança. Né? Depois você perde, né? Você fala, já caí para último mesmo, estava em último da categoria A. Então você fala, não tem mais o que fazer, né? Você estava muito longe. E aí fui tentando fazer minha corrida, mas aí comecei a perder posições para os pilotos da B também. Vários pilotos da B me ultrapassaram, né? Se eu não me engano, eu cheguei no geral em 21º dos 26, tá? Foi uma corrida difícil, muito difícil para mim. E eu tenho muita dificuldade de me adaptar a pistas novas, né? Principalmente essas pistas largas, essas pistas grandes, né? Eu sou um piloto bem mediano, então eu tenho muita dificuldade. Então a primeira corrida para mim é muito difícil. Então esse foi o resultado da primeira corrida, tá? Como eu já disse, tá? Então eu fiquei em 11º e foi uma corrida muito difícil. Mas no final o que aconteceu? No final o Gabriel, eu não sei o que aconteceu ali, se ele bateu ou se ele freou forte demais, parece que ele tirou do baratinho, alguma coisa assim. Ele acabou rodando lá na freada forte da reta oposta. E ele ficou na grama. Então ganhei a posição dele.
E o Silvião, na última volta, não sei se ele estava disputando com alguém, também ficou lento, eu ultrapassei ele nas últimas curvas. Então, por isso, eu acabei chegando em 11º. Não cheguei em último, né? Para minha sorte, né? Ganhei alguns pontinhos no campeonato. Esse foi o resultado da primeira corrida da categoria A. Já na categoria B, como eu disse, eles largaram 10 segundos depois. Leandro, primeiro colocado. Segundo colocado foi o Renatão. Renatão foi o segundo colocado. E o terceiro colocado foi o Fabiano. Então esse foi o pódio, tá? Da primeira corrida de Itu, que foi a terceira etapa. Então, o primeiro pódio do Fabiano da categoria B. Na categoria B. O quarto colocado foi o Nivaldo. Nivaldo chegou em quarto. O quinto foi o Zé Antônio. O sexto foi o Didi. Didi chegou em sexto. Sétimo foi o Maicon. Oitavo foi o Mimi. Ó, o Mimi já começando bem, né? Oitava posição. O nono foi o Eduardo Screus. O décimo... Quem foi o décimo? Foi o Aguinaldo. O 11º foi o Igor. O Igor deve ter rodado lá e tal, mas fez a melhor volta, né? No geral, tá? Mas valeu como melhor volta da B. O 12º foi o Ricardinho Cabeça. E o 13º foi o Fábio Alemão, porque ele está começando, né? Foi a primeira corrida dele. Se eu não me engano, já deve ter corrido de kart, mas ali ele está começando. Tá? Então esse foi o resultado da categoria B. O que aconteceu na quarta etapa? Aí, logicamente, deu um tempo, né? Entre as duas corridas, tinha um outro pessoal que estava lá para correr, e aí foi feito o grid invertido, mas não de forma geral, de forma por categoria, né? Então, quem largou em primeiro na categoria A foi o Gabriel, em segundo foi o Silvião, em terceiro fui eu, Cleber Daniel, em quarto foi o Zé Adriano, em quinto foi o Tato, em sexto o Baratinha, sétimo o Sandro, oitavo o Paulo, em nono o Tim, em décimo o Armando Chama, 11º o Márcio, 12º o Clebinho e 13º o Murilo. Tá? Esse foi o grid da categoria A, né? E o resultado da categoria A foi o seguinte: o Tato ganhou a corrida, né? Com a melhor volta, tá? Na segunda posição foi o Zé Adriano. O terceiro foi o Gabriel, então houve uma recuperação aí, né? Principalmente o Zé Adriano e o Gabriel, que chegaram lá atrás. O quarto fui eu, Cleber Daniel, também me recuperei. Aí, por isso que eu falo, na segunda corrida eu já vou bem melhor, né? Já tive umas disputas boas ali, perdi posições ali para o Zé Adriano, que largou atrás de mim, perdi posição para o Tato, né, que largou atrás de mim. Mas eu ganhei posição do Silvião, fiquei um bom tempo disputando ali com o Silvião, acabei ultrapassando ele. Ele me ultrapassou novamente, mas depois eu ultrapassei ele de novo.
depois, no final da corrida, eu fiquei disputando ali com o Clebinho, né? Várias vezes. Teve até uma hora que o Ricardinho Cabeça, que é sobrinho do Clebinho, estava como retardatário, e eu falei, sai da frente, sai da frente. Acabou me atrapalhando um pouquinho ali, o Clebinho me ultrapassou, mas na mesma volta eu consegui dar o X no Clebinho. Foi uma disputa sensacional ali, muito legal, e eu cheguei em quarto. E o Clebinho chegou em quinto. Na sexta posição chegou o Silvião, que levou a ultrapassagem minha e do Clebinho ali. O Silvião, se eu não me engano, largou em segundo. Sétimo foi o Armando Chama. Oitavo foi o Tim. Nono foi o Baratinha. Décimo foi o Paulo. 11º foi o Márcio Moreira. 12º foi o Sandro. E 13º foi o Murilo. O Murilo chegou em último. O Murilo teve um problema com o Igor. O Igor errou numa freada, acabou batendo o Murilo e jogou o Murilo para fora da pista. Tem também uma rodada do Paulo nessa corrida aí, né? O Paulo estava ali na disputa. Então, como é que ficou o campeonato da categoria A após essas duas etapas? O Armando Chama continua líder do campeonato com 110 pontos. O Clebinho passou a ser o vice-líder com 99 pontos. O Clebinho foi muito bem em Itu. O Márcio Moreira com 87. O Tato, que estava inicialmente, ele estava lá atrás, né? Ele estava, eu acho, se eu não me engano, ele estava na zona de rebaixamento, se eu não me engano, antes dessas etapas de Itu. E agora ele está em quarto no campeonato, né? 83 pontos. Em quinto, Baratinho, 81, caiu um pouquinho. Em sexto, Paulo Andrade, 80. Paulo começou muito bem essa temporada na categoria A, na minha opinião, né? Ele está indo muito bem. Sétimo, Tim, com 78. Oitavo, Zé Adriano, com 74. Zé Adriano também estava na zona de rebaixamento. Saiu, já está com 74. Em nono, Murilo, 73. Murilo, por causa dessa, apesar da vitória na primeira corrida, mas foi o último na segunda, então acabou caindo. Em décimo, eu, com 73, empatado com o Murilo, mas o Murilo tem uma vitória e eu não tenho, né? Inclusive essa vitória de Itu que ele teve. Só que estamos empatados no campeonato, né? Eu estou ali na zona de corte. E na zona de rebaixamento, o Sandro com 70 pontos, em 11º, o Sandro caiu, né? Não estava na zona de rebaixamento. 12º, o Gabriel com 65, que já estava na zona de rebaixamento, continua. E em 13º, o lanterna do campeonato, o Silvião com 47, ele já estava, né, na última posição do campeonato, continua nessa posição. Tá? Mas, olha só, a diferença do Márcio, que é o terceiro colocado no campeonato com 87 pontos, para o Sandro, que está na zona de rebaixamento, que é o 11º com 70, são apenas 17 pontos. Tivemos apenas 4 etapas, temos mais 10 etapas, são 14 etapas no campeonato, tem muito chão pela frente, né? Esse grupo aí pode embolar bastante ainda, está embolado e pode embolar mais, né? Então tem muita coisa. Categoria A é outra coisa, gente. Eu que corri 3 anos na B, agora estou no primeiro ano de A, é outra coisa, cara. Você vacilou um pouquinho ali, você perde uma posição, 2, 3 e você perde pontos preciosos no campeonato, vocês estão vendo? Diferença de 1 ponto. Ó, eu e o Murilo empatados, depois o Zé Adriano 1 ponto na frente. O time vem 4 pontos do Zé Adriano, 5 pontos só de mim e do Murilo. Depois vem o Paulo, 2 pontos do Tim, o Baratinho 1 ponto do Paulo. O Tato, 2 pontos do Baratinha.
E o Márcio, 4 pontos do Tato. Então, quer dizer, é muito apertado, cara. A B já é um pouco diferente, né? Apesar que a B esse ano também está bastante apertada. Categoria B, não dá para eu falar muito do que aconteceu na corrida, porque apesar de eu ter assistido as onboards e tal, né, a corrida mais que eu posso falar é do Leandro, porque o Leandro voou na corrida, né, cara? Voou. O Leandro voou na corrida. Eu acho que ele tinha treinado bastante em simulador, né? Tem aquele simulador do automobilista, para quem conhece. Então ele realmente estudou bastante a pista, e tá certo, ele tem que estudar mesmo, né? E o Leandro é um ótimo piloto, como eu falei, ele não é piloto categoria B, ele é um piloto do nível de categoria A, né? Eu considero o Leandro um dos melhores pilotos, inclusive do Roda Presa, né? Ele deveria estar lutando pelo título da categoria A e não da B, tá? Mas, né, são as circunstâncias. Então ele voou na pista, né? Baile em todo mundo, não foi só nos pilotos da B, ele deu um baile em todos, né? Ele só não chegou em primeiro no geral porque ele largou lá de trás na B e 10 segundos depois o pessoal da A, quer dizer, ele teve que alcançar ainda o pessoal da A. Então, eu acho que essa foi a corrida dele. Como que foi então o grid dessa quarta etapa da B? O Ricardinho Cabeça largou em primeiro, o Igor em segundo, o Aguinaldo em terceiro, o Eduardo Creus em quarto, o Mimi, o Edmilson em quinto, o Maicon em sexto, o Didi, o Edson, em sétimo, o Zé Antônio em oitavo, o Nivaldo em nono, o Fabiano em décimo, o Renatão em 11º e o Leandro, vencedor da primeira corrida, em 12º. E olha só o que aconteceu, então, que eu falei que o Leandro voou, né? Porque o Leandro foi o vencedor dessa corrida largando lá atrás, né? Largou em último, foi o vencedor. E, se eu não me engano, no geral ele chegou, ele fez a melhor volta no geral, foi a melhor volta da B, claro, né? E se eu não me engano, no geral ele chegou lá entre quinto e sexto, mais ou menos assim, né? Por isso que eu falo que ele voou na pista. E na segunda corrida teve um atraso na largada da B, se eu não me engano eles largaram 30 segundos depois de nós da A. Então mais mérito ainda para a vitória do Leandro. Na segunda posição foi o Igor, que também foi muito bem nessa segunda corrida, fez melhor volta também, no geral, quer dizer, melhor volta na primeira corrida e agora a segunda melhor volta na segunda corrida. Quer dizer, são os dois pilotos que estão despontando na B, né? O Zé Antônio em terceiro, né? Foi mais um pódio, mais um terceiro lugar do Zé Antônio, em 4 corridas, 3 terceiros do Zé Antônio. Quarta posição foi o Fabiano, o Fabiano terceiro na primeira e quarto na segunda, muito bom começo de campeonato, Fabiano.
Quinta posição foi o Renatão, também foi muito bem em Itu. Ninguém reclamou do Renatão em Itu, dele fazer peripécias, batidas e nada. O Renatão foi muito bem, segundo colocado na primeira e quinto na segunda, né? Sexta posição, Nivaldo. Sétima posição, Mimi, também foi bem, né? Oitavo na primeira, sétimo na segunda, primeira corrida dele no Roda Presa. Oitavo, Eduardo Screus. Nono, Aguinaldo. Décimo, o Maicon. Décimo primeiro, o Didi. Décimo segundo, o Ricardinho Cabeça. E só porque o Fábio Alemão não quis participar da segunda corrida, né? Participou só da primeira. Tá? Então foram 12 da B que participaram desta quarta etapa. E como ficou o campeonato da B, então, após essas duas etapas, né? O Leandro voltou à liderança do campeonato, ele tinha perdido na segunda etapa, ele voltou à liderança, agora ele com 118 pontos também. Em 72 pontos possíveis em Itu, ele fez 71. Ele só não fez a melhor volta da primeira corrida. O Zé Antônio em segundo com 107 e em terceiro o Fabiano com 89. São os três postulantes aí a subir para a categoria A o ano que vem. Só que o Nivaldo em quarto vem com 88 pontos na cola ali. E o Renatão em quinto com 84. E o Didi em sexto com 84. Apesar que o Didi estava em segundo no campeonato, mas está na briga ainda. Ó. Do Fabiano, que tem 89, para o Didi 84, são só 5 pontos, né? Depois o Eduardo Screus em sétimo com 76, o Aguinaldo em oitavo com 64, o Maicon em nono com 62, o Márcio Vieira em décimo com 46, o Márcio Vieira, que é de Botucatu, ele não participou dessa etapa de Itu, mas ainda está no campeonato. O Igor em 11º com 43, então o Igor, esses 43 são só das duas etapas de Itu, então ele vem escalando o campeonato. O Mimi fez 36 pontos também nessas duas etapas, também está escalando. Em 13º, Márcio Teba com 32, mas o Márcio Teba já não está mais no campeonato, já desistiu. 14º, Ricardinho Cabeça com 32. 15º, Quinzolinha com 30. Quinzolinha também não pôde participar, mas está no campeonato, né? 16º, o Zóio com 25 pontos, também não pôde participar dessa etapa, mas está no campeonato. 17º, o Fábio Alemão com 7, que só participou de uma etapa. E 18º, o Rodrigo Ferrante, que só participou da primeira etapa com 3 pontos. A gente não sabe se ele vai continuar, ele não participou da segunda etapa em Agudos, nem das duas etapas de Itu. A gente não sabe se ele vai continuar no campeonato. Então foi isso, galera. Agora, tem uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, que eu vou falar agora, que é o campeonato de equipes da categoria A. Então, nós temos as seguintes equipes na categoria A, né? Por sorteio, logicamente, e depois os pilotos sorteados, as duplas sorteadas, escolheram o nome das equipes. O Armando Chame e o Tim formam a equipe CMMT Racing, né? CMMT, de Armando Chame e de Tim, né? CMMT Racing. Então, eles são os líderes do campeonato de equipes, tá? Eles estão com 188 pontos no geral. A segunda colocada das equipes é a equipe do Márcio Moreira e o Clebinho, que chama-se Energia e Força, né? Então, o Márcio é eletricista, o Clebinho aí trabalha também com caminhões, aí, com elétrica também, mecânica, de tratores e caminhões. Então, uniram a parte profissional com o kart. Então, eles são o segundo colocado no campeonato, 186, estão na cola aí dos líderes. A terceira equipe, o terceiro colocado é o Paulo Andrade Baratinho, que forma a equipe Copersucar, tá? A antiga nome da equipe brasileira na Fórmula 1, 161 pontos, terceiro colocado. Quarto colocado é o Team Lotus, que é do Zé Adriano e Murilo, né? Eles subiram agora para a quarta posição, estavam em quinto, 147 pontos, principalmente pelos resultados do Murilo na primeira corrida e do Zé Adriano na segunda corrida de Itu. O Murilo foi primeiro na primeira corrida e o Zé Adriano em segunda na segunda corrida. Na quarta posição é a escuderia Ferrari, que é a equipe minha e do Sandro, com 143. Estávamos em quarto, perdemos a quarta posição para o Team Lotus, né? Mas estamos apenas 4 pontos deles, né? E na lanterna do campeonato de equipes está o Silvião Gabriel com a equipe Carrossel Caipira, tá? Com 112 pontos. Estão bem longe aí da gente, né, na quarta posição, mas tudo pode acontecer, né? O Silvião não teve um bom resultado na primeira corrida, teve um resultado razoável na segunda, e o Gabriel teve um bom resultado na segunda corrida, mas teve um resultado ruim na primeira. Então, e lá em Agudos eles não tiveram bons resultados, né? Então foi isso, galera. Foi isso que aconteceu, tá? Nessas etapas de Itu.
A gente ficou bem satisfeito com o cartódromo, né? E nós voltaremos lá para uma próxima etapa em julho, no dia 16 de julho. Tá? A nossa próxima etapa, que vai ser a quinta etapa, vai ser no cartódromo de Valinhos, né? É o cartódromo Kart Itália, que eles falam, né? Em Valinhos, no dia 15 de maio, tá? 15 de maio, um domingo, vai ser a nossa próxima etapa, que vai ser a quinta e a sexta etapas. Não vai ter grid invertido lá na quinta etapa, vai ser qualifying, porque é considerado uma corrida de fora, né? Uma corrida fora do cartódromo principal, que agora é o cartódromo de Itu. Então, ele vai ter qualifying na quinta etapa, né? De 5 minutos. E depois a sexta etapa vai ser o grid invertido da quinta, né? A chegada da quinta, nas duas categorias. Só que lá vai ser diferente. Lá todos vão largar juntos, não vai ter diferença entre A e B. Assim, de largar depois a B, não. Todo mundo vai largar junto.